Olá, esse é o vídeo 17 da série sobre positivismo lógico. Falaremos sobre os problemas da evidência. O primeiro problema que trataremos é o paradoxo do corvo, que foi proposto pelo Carl Hempel. Em seguida, vamos retomar o novo problema da indução que foi proposto pelo Goodman. Vamos lá? A pergunta que vai guiar esse vídeo é o que conta como evidência para uma sentença universal. De modo geral, um objeto C que tenha a propriedade A vai contar como evidência para a sentença universal que diz para todo x A aplica-se a x, ou seja, todos os objetos têm a propriedade A. Vejamos um exemplo da propriedade A. Digamos que nós temos a seguinte frase: todas as coisas que não são pretas não são corvos. Certo? Se nós temos essa frase, o que contaria como evidência para essa sentença universal? Bom, basta encontrar coisas que não são pretas e depois observar se elas são ou não corvos. Então, isso significa que se um João encontra uma pedra verde, ele encontrou um objeto que não é preto. E agora ele vai confirmar que de fato esse objeto ele não é corvo. Então, essa observação, a observação de uma pedra verde, deveria contar como uma evidência para a sentença universal: todas as coisas que não são pretas não são corvos. Agora que observamos isso, vamos pensar na propriedade da equivalência lógica. Vejamos o que acontece quando nós consideramos sentenças equivalentes. Imagine então que a frase phi é logicamente equivalente a psi, e nós vamos escrever essa equivalência com esses três traços. Quando nós temos uma evidência, a evidência ela é da sentença enquanto elemento linguístico, ou ela é uma evidência do significado da sentença? Ora, parece que a evidência ela não pode ser atribuída diretamente à entidade linguística, mas sim ao significado dessa entidade linguística. E por isso, quando duas sentenças são equivalentes, então nós devemos imaginar que os seus significados são iguais e, portanto, uma evidência para uma das sentenças deve ser também evidência para a outra, certo? E é essa questão que nós vamos trabalhar para observar como que obtemos uma noção, pelo menos aparentemente, contraditória ou paradoxal. Lembremos aqui que os significados dessas sentenças equivalentes são iguais apenas no sentido extensional. Pode ser que exista ainda uma diferença intencional. Nós trabalhamos com essa noção nos vídeos anteriores, especialmente aqueles que falamos em lógica modal. Agora, vamos expressar essa ideia de modo mais direto. Essa é conhecida como a tese da condição de equivalência de Hempel. A ideia é que, se duas sentenças são equivalentes, então elas possuem o mesmo conjunto de evidências. Elas têm a mesma coleção de observações, é evidência de uma e da outra, ou seja, elas têm a mesma extensão de evidências. Voltemos então para o exemplo inicial, o exemplo dos não corvos que não são pretos. Primeiro, vamos imaginar uma sentença de modo geral: As são B. Essa sentença ela é formalizada em lógica de primeira ordem como, para todo x, se x é um A, então x é um B. Observe também, isso um resultado da lógica, que se temos algo como A implica B, isso é equivalente a dizer que não B implica não A. Isso é um resultado simples da lógica proposicional e, com isso, nós podemos fazer a generalização dos dois lados dessa equivalência e obter que, para todo x, A de x implica B de x é equivalente a, para todo x, não B de x implica não A de x. Então, se reescrevemos a sentença original, a sentença que diz todas as coisas que não são pretas não são corvos, então teremos a frase em lógica de primeira ordem que diz para todo x,
não P de X, ou seja, não preto, X, implica não corvo, X, não C de X. Isso vai ser, portanto, equivalente a todos os corvos são pretos, que seria formalizado como para todo X, C de X implica P de X. Observe, então, que como essas duas sentenças são equivalentes, então evidência para uma será também evidência para a outra. Como nós já discutimos, João ter encontrado uma pedra verde é evidência para a sentença que diz todas as coisas que não são pretas não são corvo. Então, isso significa que podemos concluir que João encontrar uma pedra verde é evidência para todos os corvos são pretos. Ora, encontrar uma pedra verde é uma confirmação para todos os corvos são pretos. Isso parece muito estranho. Será que faz sentido dizer que encontrar uma pedra verde é evidência para todos os corvos são pretos? Parece que, então, qualquer experiência é evidência para todos os corvos são pretos, né? Evidência para sentenças universais seria algo muito barato, algo muito fácil de ser encontrado. A resposta do Hempel para esse problema é a de simplesmente aceitar que essas evidências são de fato relevantes, ou seja, aceitar a relevância dos não corvos não pretos como relevâncias para a sentença que diz todo corvo é preto. Mas ele, para fazer isso de modo adequado, ele tem que responder por que temos essa impressão de que não é relevante. Ele vai dizer que temos essa impressão porque sabemos outras coisas. Por exemplo, temos alguns conhecimentos prévios. E é esses conhecimentos prévios que fazem com que nossas intuições vão nessa direção. Isso é o motivo pelo qual, quando analisamos de modo abstrato, ou seja, considerando A, B para todo X e assim por diante, nós temos a sensação de que, de fato, a observação de um exemplo onde você tem que não vale B e não vale A, de fato corresponde a uma evidência para a expressão para todo X, A de X implica B de X. Mas, quando vamos para o caso concreto, nós estamos carregados de outras concepções e outros conhecimentos que vão interferir nessa relevância. Diversos filósofos do círculo estendido, o empirismo lógico, lidaram com essa questão. O Hempel era do Círculo de Berlim, enquanto a resposta que trataremos agora veio do Círculo de Varsóvia, através da filósofa Janina Rosciasson-Lindenbaum. A Janina tinha origem judaica e ela foi brutalmente assassinada pelo exército nazista muito jovem. A ideia da Janina aqui é de que as informações que sabemos e que dão essa intuição do Hempel de que certas hipóteses perderiam relevância está ligado ao fato de que existem muitas coisas que não são corvo, e é esse tipo de informação que faz com que a nossa impressão de relevância diminua nesse caso específico. Vamos imaginar aqui uma dada situação. Imagine que nós temos uma quantidade de figuras geométricas dentro de uma caixa fechada. E nós sabemos de antemão que metade dos objetos são bola. Nesse caso, se eu fizer uma pergunta, quer ver o meu objeto que não é verde? O que você responderia? Bom, eu tenho uma chance alta, 50%, de que um objeto qualquer seja bola. Então, eu tenho uma chance alta de que esse objeto pode ser uma evidência concreta de que minha afirmação é falsa. Então, eu quero ver porque tem uma chance alta, sim, ela tem bastante relevância. Se eu fizer essa pergunta, quer ver minha bola para uma pessoa com uma dada bola, eu também vou responder, claro, eu quero ver essa bola. Porque se ela não for verde, eu tenho a minha desconfirmação, e se ela for de fato verde, eu sei que ao menos uma das bolas é verde, eu tenho uma confirmação da minha hipótese. O que a gente precisa observar é o seguinte:
Se a gente tivesse outras relações, por exemplo, nosso conhecimento é de que 1/3 dos objetos é bola. Se 1/3 dos objetos é bola, agora quando alguém me pergunta, quer ver o meu objeto não verde? Essa pergunta passa a ter menos relevância, porque eu tenho muitos objetos que não são bola. Então, a relevância de ver um objeto não verde diminui. A chance de que isso seja um desconfirmador, por exemplo, da minha hipótese, diminui. E de modo semelhante, se eu tiver 1 em 100 ou 1 em 100 mil. Imagina que eu tenho uma bola a cada 100 mil objetos. Se eu pegar um objeto qualquer, eu tenho uma chance muito baixa dele ser uma bola. Então, a relevância de observar se esse objeto não verde é uma bola passa a ser muito menor. Então, é nesse sentido de que nós temos esse conhecimento já implícito, né, de que existem uma diversidade enorme de coisas que não são corvo, que faz com que a gente avalie que a relevância de apresentar um objeto, né, uma pedra, por exemplo, verde, tem pouca relevância para confirmar a hipótese de que todos os corvos são pretos. É nesse sentido que a gente avalia a relevância, mas é apenas uma gradação. Existe sim uma relação de confirmação e isso está estabelecido mesmo quando a gente tem essa relação de equivalência. Então, a análise tem que ser feita mais nesses termos. Observe que, para esse tipo de situação, nós vamos começar a observar esse tratamento bayesiano da evidência. Isso foi feito depois em mais detalhes pelo tratamento da relação de confirmação pelo Carnap. Um outro problema a respeito da relação de confirmação e que já mencionamos aqui, mas vamos falar em direção a um detalhe mais específico, é o novo problema da indução do Goodman. Ele tem a ver com o fato de que temos propriedades demais para avaliar o processo indutivo. Então imagine que nosso predicado B é o ser corvo, o predicado A é o ser preto e o predicado A' é o ser breto. Isso é, preto a partir de um certo tempo t e branco antes desse tempo t. Ou seja, por exemplo, é preto a partir do ano 2000 e é branco antes do ano 2000. Nesse caso, observe que se nós temos um conjunto de diversas evidências, né? Imagine que temos uma evidência de um corvo 1 num tempo T1 e ele é preto, no tempo T2 ele é preto, no tempo T3 esse outro corvo é preto e assim por diante. Nós temos centenas de corvos e todos eles são pretos. A questão que se coloca aqui nesse caso é de se essas evidências, elas são evidências de qual hipótese? A de que todos os corvos são pretos, como colocamos aqui, para todo x, b de x implica a de x, ou ela é evidência ao mesmo tempo ou alternativamente de que para todo x, b de x implica a' de x, ou seja, todos os corvos são pretos. Qual que é o ponto aqui? A ideia é que parece, pelo menos à primeira vista, que nós queremos que esse corpo de evidências seja evidência da primeira, de que todos os corvos são pretos, e não seja da segunda. Porém, cada uma delas, digamos que todos esses tempos, T1, T2, T3 e assim por diante, são tempos posteriores ao ano 2000. Né? Nós só encontramos corvos depois do ano 2000, então poderia ser alguma outra coisa que descobrimos. Então, se isso serve como confirmação, então quer dizer que serve como confirmação tanto de uma quanto da outra, quer dizer que nós concluiríamos que nós temos evidências de que os corvos eram, ou por exemplo, eram brancos antes do ano 2000, se isso confirma a segunda. E se confirma a primeira, nós temos que isso confirma que os corvos antes do ano 2000 são de fato pretos. O ponto é que, logicamente, aqui nós não podemos estabelecer, e é isso que o Hempel queria chamar a atenção, retomando essa ideia do Goodman, de que parece que precisamos, no estabelecimento da relação de confirmação, nós precisamos de informações
que estão além da relação lógica entre sentenças, né? Essa era, por exemplo, uma das ideias principais do Carnap e de modos um pouco diferente dos demais positivistas do Círculo de Viena, de que a relação de confirmação ou de verificação tem que ser uma relação lógica. Caso contrário, nós teríamos uma dependência de conceitos metafísicos para fazer ciência. Então, se nós queremos dizer que esse conjunto se a relação é lógica, se ela é simplesmente lógica, não existe nada lógico que impeça que esse conjunto de evidências seja evidência tanto de um quanto da outra. Porém, nós queremos ou sabemos ou temos a intuição de que essas são evidências para a primeira formulação e não para a segunda. Então, a relação de confirmação dependeria de algo além da definição dos termos, além do que é meramente analítico. Com isso, nós terminamos esse problema a respeito da confirmação e no próximo vídeo vamos começar a tratar os problemas ainda mais dramáticos enfrentados pelo Círculo de Viena. O primeiro deles vai ser o desafio da analiticidade da matemática após a descoberta do primeiro e do segundo teorema de Gödel. Muito obrigado e até o próximo vídeo.